amigo e amiga, estamos aqui para mais um ExpoCast, o podcast da Expo Peças, feito para você que busca tecnologia, informação e quer saber tudo do segmento automotivo. Então segue aí @expopeças e também já vai no nosso site fazer sua inscrição, expopeças.com.br, porque hoje estamos aqui com convidados especiais. Hoje vamos falar aqui da Arnaldo Representações, um escritório de representação com renome nacional, trazendo informações de mercado. Vamos estar aqui também falando sobre assuntos técnicos para você, amigo reparador. Então fique conosco até o final para você saber as histórias também de tudo que aconteceu na vida do nosso amigo Arnaldo e também sobre tudo sobre as indústrias representadas, em especial aqui a Paraflu, a Menzoio e a Shield. Estamos aqui também com o nosso amigo Portela, que vai falar com você, amigo reparador, sobre técnicas. Arnaldo, satisfação, meu amigo, estar aqui com você. Para nós é uma honra te receber. Faz tempo, né, que a gente está ensaiando aqui para trazer você. É verdade, Paulinho. Já faz um tempo. Eu queria até agradecer pelo convite, porque realmente é uma honra fazer parte aqui do podcast da Expo Peças. E eu fico muito satisfeito porque o Paulinho é uma pessoa que nos trata com muita gentileza, nos deixa bastante à vontade. E aqui nós vamos ter uma oportunidade de contar um pouco da história da Arnaldo Representações, contar um pouco das minhas histórias, Portela também, que é um colaborador já antigo do escritório. Então vamos aqui para esse bate-papo descontraído e contar um pouco de histórias, coisas boas que aconteceram na nossa vida. Muito bom. Portela, uma honra te receber também, meu amigo. Já aí também muitos anos de história no mercado automotivo. Para nós é uma honra, meu amigo, te receber. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês, né? Fazer parte desse trio fantástico que é você, Paulinho, que é um cara muito experiente, está aí de parabéns pelo evento que você tem feito para nós, goianos. Isso foi a melhor coisa que aconteceu. Estar com o Arnaldo também, que é uma grande pessoa, uma pessoa já conhecida do mercado. Hoje eu já tenho 32 anos de mercado de autopeça, então tem uma pequena experiência, né? Poxa, quase a nossa idade, né? Quase que ele tem a nossa idade. Eu estava nascendo e ele começou a trabalhar. Mas juntos que eu tô falando. Poxa, muito bacana. Arnaldo, Sim. Como que foi a Arnaldo Representações, como que ela surgiu? E para quem já conhece um pouco da sua história, saber mais ainda. Olha só, a história da Arnaldo Representações eu tenho que remeter a um passado um pouco mais longo e falar do meu pai, né? A empresa começou com meu pai, nós morávamos em São Paulo, meu pai trabalhava em indústria de autopeças, eu nasci já dentro de indústria de autopeças, meu pai foi Ito antigamente, e aí ele era funcionário da Brosol, indústria de carburadores, acredito que os mais velhos vão lembrar. Alguns mais novos sabem nem o que é carburador, né, Portela? É verdade. Então meu pai mudou-se para Goiânia e abriu o escritório. E começou aí a história da família dentro da representação. Passados-se alguns anos, nós tivemos a infeliz notícia que ele sofreu um acidente. Poxa, que pena. E nesse acidente ele veio a falecer. Fica tranquilo, porque assim, parece triste, mas hoje a gente encara com bastante alegria. Assim, alegria no sentido de que lembranças boas, muito positivas, e meu pai era um homem muito comunicativo. E toda essa comunicação deixou um legado muito forte para mim. Então, quando ele faleceu, eu tinha 16 anos. Caramba. Na sequência, com 17 anos, eu me mudo para Goiás para assumir o lugar dele. Mas o legado dele era tão forte que o pessoal da fábrica, que era representada, no caso a Brosol, os gerentes na época me chamaram para uma reunião em São Paulo. Eu, na época, com 16 anos. Caramba. Eu lembro que, muito novo, muito sem experiência, eu chamei um padrinho meu tio Ademir, e nós fomos até a fábrica fazer uma reunião. Chego lá, me deparo com vários senhores, né? Gerente, diretor de fábrica, que, na verdade, era um clima difícil, mas eu já tinha liberdade porque eram pessoas que me viram crescer. Eu frequentava a casa de vários, eu ia muito, e na época que era salão do automóvel, então eu já ia com meu pai nos salões de automóvel, então eu conhecia quase todo mundo. Mas ali era um momento crucial, que é aquele momento de inflexão que você fala, e agora? Vou ter que decidir alguma coisa. E na época eles fizeram a pergunta, falou, Arnaldo, eles carinhosamente me chamavam de Neto, porque Arnaldo era meu pai, né? E eles falaram, Arnaldo, é o seguinte,
Se você disser que vai mudar para Goiás e assumir a representada, nós vamos te dar todo o suporte para isso. E aí eu, numa situação difícil, né, na ausência do pai, tentando assimilar todo aquele processo de perda. Ainda estava recente ainda, né? Tudo Isso foi acontecendo, né? questão de 10 dias após. Caramba, Foi tudo muito em cima, recente. né? E aí eu com 16 anos eu tive que optar que sim, que eu viria para Goiás e assumiria o lugar do meu pai. Eles me deram algum tempo, né? Eu fiquei ainda em São Paulo durante 3 para 4 meses, depois mudei para Goiás. E minha mãe me acompanhou, minha mãe também na época foi muito guerreira, porque minha mãe era professora aposentada, e ela veio comigo aqui para a gente ter essa nova empreitada. E aí foi uma coisa difícil, porque eu nunca tinha trabalhado, meu pai era aqueles pais que falavam, filho meu, estuda tudo que pode para depois trabalhar. Ele queria tinha te deixar preparado, né, Arnaldo? Exato, ele sempre falou, importante é estudar. E ao mesmo tempo, assim, meu pai era um cara duro. Meu pai tinha uma educação muito rígida. E quando tudo isso aconteceu, isso me deu muita força, porque a minha família é aquela assim, que todos aprendem a fazer tudo. Então, cuidar da casa, cuidar dos carros da família, saber se virar, se locomover, entender todo o transporte. Então, a gente fomos criados com bastante rigidez. E aí, quando eu tive que vir para Goiás e nunca tinha trabalhado, ficou nítido que essa criação me ajudou. E aí, falando Foi dura, mas foi com muito amor, né, Arnaldo? Porque te preparou, né? Exato, esse amor, né? A gente achando que era duro, mas na verdade era um preparo ao qual me deixou forte o suficiente para encarar essa mudança, né? Porque eu saí de São Paulo, deixei 3 irmãs, todos os amigos, a casa que eu nasci e tive que mudar para Goiânia. E é uma época difícil porque eu tive que morar no escritório. Então foi uma época muito dolorosa, porque era o escritório na frente e meu quarto no fundo. Então eu tinha uma cama. Quando minha mãe estava, a gente armava uma segunda cama para que a gente pudesse trabalhar. Nesse início, né, Arnaldo? Então os primeiros 6 meses foi muito difícil. Pensou em desistir várias vezes, né? Cara, um menino de 17 anos pensei várias vezes. A ideia era, a vontade era de voltar para São Paulo, mas aquilo que a gente fala, né? O destino me colocou nessa situação e Deus vai te dando aqueles tapinha, né? Vai falando, menino, vai aqui pelo caminho, porque aqui vai ser o seu futuro. Vai estendendo as mãos ali também para ti, naqueles momentos, né, Arnaldo? Sim. E aí, passado esse período, minha mãe era uma pessoa muito ativa, ela correu, conseguiu comprar um apartamento do jeito que era possível na época, pra gente se instalar em Goiânia. E aí, quando você fala assim, teve vontade de voltar? Tive. Mas o que mudou muito para mim foi o período que eu entrei na faculdade. Que aí eu comecei a conhecer muita gente. Fazer as amizades, Fazer amizades, Tempo já... criar raiz, né? Já tinha passado um tempo. Isso fortaleceu muito. E o goiano, ele tem as características de acolhimento, né? Que eu acredito que eu acho que poucos estados são assim, né? Cara, isso eu tenho que tirar o chapéu. Sou muito grato ao povo goiano. Porque eu lembro que eu mudei para uma sala, vim estudar no Objetivo, na época eu ainda fazia 3º ano, né? Eu não tinha terminado os estudos ainda. Então eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. Como era uma representada, eu conseguia levar direitinho. Mas eu lembro que, assim, com 10 dias de escola, os meus amigos me convidavam para ir para casa deles. Olha E aí. chegavam lá e me dava toda a liberdade. Eu falava, gente, o povo não me conhece, né? Como assim, Que né? liberdade é essa? Eu vindo de São Paulo, o povo em São Paulo é um pouco mais rígido, mais sério nesse sentido. Mas aqui Demora um pouquinho até de ter essa confiança de convidar para ir para casa. Isso. Coisas, né? Eu brinco que assim, eu tive amigos que eu demorei 2 anos para ir na casa dele. Aqui em Goiânia, em questão de 10, 15 dias, eu já estava frequentando. Então isso foi muito bom. O povo goiano me acolheu muito. Isso foi bacana. E também tem um outro lado do legado, que quando eu cheguei, eu tive muitos clientes que também me receberam de braços abertos. Também já legado do meu pai, porque eles eram amigos do meu pai e passaram a cuidar de mim mesmo. Cuidar no sentido de orientar, menino, né? Porque eu era novo, 17 anos. 17 anos, hein? E eu tenho um grande amigo chamado Daniel, muito conhecido no mercado, Daniel da Renave. Seu Daniel da Seu Renave. Daniel. Poxa, um abraço aí, seu Daniel. O Daniel é especial porque ele me chama de menino até hoje. E ele é um... até hoje, assim, né? Até eu que conheço ele de uns anos pra cá, ele já aconselha, ele fala, né? Então Isso. ele é diferenciado. Ele é muito diferenciado. Então ele era aquele
aquele senhor que me orientou mesmo, faz isso, faz aquilo, tem dificuldade, volta aqui, pergunta para mim, vá no cliente Conta A, comigo. B, você já vai em tal? Já, e o outro? Ainda não, então vá. Então, na época também tinha uma empresa chamada Micola e Guimarães, e lá tinha o seu Guimarães e o seu Alex e o seu Micola, né? É, Que também na época foi quem me ensinou sobre peças. olha só. Então eu ia lá pro balcão da Micola e Guimarães, acho que muitos vão lembrar deles. Era uma empresa referência em carburação, na época Bosch e Brosol. E eu ficava no balcão lá 2, 3, 4 horas, olhando todas as peças que saíam. Então foi a hora onde eu fui aprender o que era um giclê, o que era uma válvula de Poxa, agulha. então você corpo. enfrentou tudo isso, não sabia nem. Você veio para vender carburador e não sabia o que era um carburador. Não sabia o que era. Sabia o que era a função do Aham. carburador, de aceleração, de mistura, porque meu pai contava histórias em casa. Aham. Mas Você sabia o que você ouvia, assim, na prática, então você veio. sem saber nada. Veio assim para assumir mesmo, né? Igual Eu você vim- falou, é Deus mesmo que. Cara, foi Deus que me deu muita força. Porque eu realmente não sabia. Eu não sabia vender, eu era tímido, conversava muito pouco e não sabia nada de peça. Mas tive a grata satisfação de ser bem acolhido. Então, nesse balcão da Micola, eu ficava lá, olhando as peças, bomba de combustível, o que era carburador com 2 corpos, o que era carburador de Fusca, o que era carburador de Kombi. Na época a gente estava lançando, já tinha lançado o 2E, o 3E, então ali foi a parte técnica do processo. Caramba. E eles eram tão bacanas comigo que eles mandavam um pedido envelopado para mim. Eles mandavam o pedido entregue no escritório, não precisava nem ir lá tirar o pedido Olha na aí. época. Ei, Portela. Demais. Então tivemos aí muitos clientes que nos acolheram com muito carinho, isso é muito bacana. Poxa, que bom que essa relação se mantém, né, Arnaldo? Ela vem perpetuando. Aí nisso foi criando novos laços também, né? Aí foi criando novos laços, a gente começou a conhecer outros clientes. Graças a Deus, de cada 10 clientes, um criava dificuldade. E esse um também foi importante, porque esse um é aquele que te põe a pedra no caminho, você dá umas topadas e você fala, e agora? Opa. Vou ter que Deixa eu conseguir suplantar esse obstáculo. Então, esse é um cara bem marcante na minha vida. Eu lembro que eu chegava na empresa dele, eu ficava rezando pro carro dele não estar. De vez em quando tava sem ir embora. Mas infelizmente quase toda vez estava. E aí eu segurava a onda e falava, eu vou lá. Ficava 3 minutos com ele, 4 minutos, acabava o assunto, eu até logo, semana que vem eu volto. Mas foi assim, esse especificamente foi uns 2 anos para conquistá-lo, mas acabou que ele, no final das contas, se tornou meu amigo, se aproximou e também me ensinou bastante coisa. Poxa, bacana, Arnaldo, que bom. Isso Sim. isso é importante, né? Então, para você que está aqui nesse ExpoCast, superação, a história do Arnaldo, que sirva para você como um exemplo, que te leve também a não desistir dos seus sonhos, enfrentar as duras realidades. Então, às vezes, muita gente, né, Arnaldo, tem um apoio, tá ali com os pais, com tudo, e não aproveita essas oportunidades que às vezes a vida leva a gente a superar, né? Então esse ponto que você citou é bastante importante. A gente, quando você faz a sua escolha, que para você fazer a escolha você já tem que parar ali e pensar e fazer uma ponderação muito clara. Eu não tinha conhecimento, não tinha know-how, mas a partir do momento que eu falei, eu vou para Goiás, aí eu vim de verdade, assim, vim porque eu, se foi por N motivo, né, às vezes por necessidade financeira, eu tinha 3 irmãs em universidade, eu fazia 3º ano ainda. Você, Então, você quando- se tornou o homem da casa, né, Arnaldo? eu tive que assumir, eu sou o caçula, são 3 irmãs, eu sou o 4º filho e eu era o único homem. Então eu vim, foi aquilo que eu digo. Então a persistência do processo, você consegue estudar durante o caminho. Você não precisa estar, eu sou muito contra a ideia do que, nasceu para aquilo. Fulano nasceu para ser representante. Aham. A pessoa nasceu para ser jogador de futebol. Eu sou adepto ao que quem treina, quem se dedica e tem foco, ele vai ser o que ele quiser. É isso aí, Arnaldo. E eu, Muito. eu busquei isso muito forte na minha vida e muito cedo. Poxa, que bom. E Arnaldo, isso que você está falando faz toda a diferença pro Arnaldo de hoje, né? Porque e quando foi que você chegou, que você teve toda essa preparação, e quando você virou a chave e falou, fiz a escolha certa, é isso que eu tinha, né? Como você falou, eu não nasci para isso, mas estudei, fui atrás, né? E acabou sendo, né?
Então, os primeiros 2 anos foram muito difíceis, como eu disse. Então, o fato de entrar na faculdade me ajudou bastante. Se eu der dar um passinho para trás, que é engraçado. Eu não tinha conhecimento e comecei a lidar com pessoas muito mais velhas. Eu lidava com pessoas ali, eu tinha 17 anos, lidava com pessoas de 40, 50, Caramba. 60 anos. Choque de gerações ali, Choque de total. gerações. E eu, gente, o que que eu vou conversar com essas pessoas, né? Aí o que eu fazia? Eu ia nos mais chegados, escutava tudo que ele tinha para me dizer. Aí eu gravava a história. Aí quando eu ia no outro cliente, eu repetia a história que o outro me contou. E eu realmente fiquei usando as informações que eu tinha, que eu captava. Não tinha Google, né? E repassava. Então eu usava a técnica de escute mais e fale menos. Isso também é outra coisa que cabe em qualquer época para qualquer pessoa. Então eu escutava muito, e aí são informações, eu retransmitia. Quando eu entrei na faculdade, fui fazer administração de empresas, eu falei assim, o que eu captar aqui de informação eu vou levar para os meus clientes. Uhum. Então muitas coisas que eu aprendia, eu chegava nos clientes, puxava o assunto. Se o cliente desse abertura, eu também pegava todas as informações da faculdade e passava para ele. Nisso, é claro, tem cliente que você sabe, que gosta que você fale, e tem algum que não quer que você se meta no negócio deles. Mas desde pequeno eu tive essa sensibilidade de saber que hora falar. Então os que me davam oportunidade, eu começava a falar o que eu aprendia. E aquilo que é um dos teus lemas, o aprender é extremamente importante para a nossa vida. Então eu fiz esse bate-bola, faculdade, trabalho. Então nesse momento que eu consegui entender que eu também era fonte de informação, que eu podia ensinar algumas coisas. Agregar, né? Que é o conhecimento é poder, né? Sim, conhecimento é poder. Esse slogan que eu estava tentando repetir. Conhecimento é poder e é verdadeiro. Conhecimento é uma coisa que é sua. Né? Você tendo conhecimento, você vai transmitir e vai crescer com isso daí. Então, nesse momento, eu creio que aí uns 2 anos de Goiás, que eu senti que eu tinha plena capacidade de ser representante, que eu conseguia contribuir para a sociedade, não só automotiva, mas também na sociedade como um todo, e isso foi me dando força. Então eu acredito que a linha de corte foi após 2 anos, e aí de bastante persistência, bastante... que também, querendo ou não, era um ambiente muito inseguro, né? Porque você sabe, você vai ser aceito ou você não vai. Como que é, né? Local novo, tudo novo, né? Local novo, nunca tinha trabalhado, tinha cotas para cumprir, tinha volumes, tinha uma fábrica forte por trás de mim. Então, acho que com 2 anos foi quando eu falei, Goiânia é a minha cidade. Quando eu comecei a realmente entender. Então, passei a gostar da cidade, passei a admirar a cidade como um todo. Comecei a frequentar restaurantes, barzinhos. Aqui na época que eu mudei tinha muito som ao vivo, então eu comecei a aprender a cultura goiana através das músicas. Tentou montar uma dupla ou não? Cara, nunca foi minha praia, não. Eu vim de São Paulo meio roqueiro, na verdade. Eu vim com um rock muito forte. Eu sou da época do rock nacional. Eu conheci bandas em locais em São Paulo antes delas estourarem, né? Então é uma parte interessante também. Então eu vim muito roqueiro, era um menino que gostava de rock, principalmente nacional. E vim pra cá e me deparei com o sertanejo. Bem reticente no começo, verdade seja dita. O sertanejo não me agradava muito. Mas era um pouco daquela rebeldia de garoto também, né? Poxa. E aí isso fazia eu repulsar um pouco o sertanejo. Mas é coisa da idade. Aí com o tempo eu fui me acostumando, me adaptando e passei também a adotar um pouco a música sertaneja na minha vida. Arnaldo, e quantos anos já de Arnaldo Representações? Comigo à frente 33. 33. Com o meu pai 36. Né? Meu pai ficou apenas 3 anos aqui na representação na região. Cara, bacana. Tinha um histórico maior, né? Então, 36 anos de história, 36 anos de mercado, manter um legado, uma história dessa por tanto tempo, né, Arnaldo? Sim. É questão também de atender o mesmo mercado, né? Porque você se manter no mercado tanto tempo, tudo isso é essa construção que você fez de base aí, de ouvir, de querer fazer, né? O que você acha, assim, que te mantém no mercado? Qual que é o diferencial da Arnaldo Representações? Então, até uma coisa que eu sempre falo, né? Eu não sou aquele vendedor avião, né? Que chega, sai vendendo tudo e consegue o êxito de bate pronto. Eu acho que toda vez eu faço as coisas com muita base para que as coisas se perpetuem.
Ó, eu vou pedir para você ser bem categórico nessa aí que eu preciso aprender. Agora sou eu que estou aprendendo aqui, viu, Portela? Tá certo. Para você que está aqui nos assistindo, pega essa dica aqui para você que é representante comercial, para você que é do comercial, para você acrescentar isso na sua vida, porque vai fazer toda a diferença nos seus resultados falando em venda. Nós estamos aqui falando com o Arnaldo e o Portela da Arnaldo Representações. São 36 anos de história no estado de Goiás, só com o Arnaldo Representações 33. Então, pega essa dica. Então, quando eu falo que eu sempre tentei criar uma base sólida, sempre foi no sentido de que observe muito o ambiente que você está entrando, saiba que ali é composto de vários elementos. A gente sempre fala, né, do porteiro ao dono, você tem que estar presente em todos. E eu sempre levei muito o lado da educação. Então eu não chegava e só falava, e aí, oi, beleza? Pegava na mão e saía. Uhum. Só para dar um salve ali na galera. Pessoas mais jovens, sim, eram salve e tudo, mas eu sempre me dei muito bem com os mais velhos. Então eu chegava nas pessoas da linha de frente da limpeza e conversava, trocava uma ideia, brincava um pouco. E ali eu já ia criando um relacionamento com os vendedores. Às vezes um mais jovem, trocava uma ideia com coisas que era mais do meu cotidiano. Os mais velhos ouviam um pouco mais. Mas acho que o segredo era entender bem o ambiente que eu estava entrando, conversar com todos. E quando entrava na hora principal, que era a hora da venda, eu sempre soltava os gatilhos para que o comprador falasse muito mais que eu. Olha só. Então isso era bastante importante, e uso isso até hoje como técnica de venda e também técnica de relacionamento, porque toda vez que você chega num lugar, você tem que ter respeito e ali existe uma cultura. Quando você escuta bastante a outra pessoa que é o teu interlocutor, ele já vai dando toda a ideia de como ele é e como a empresa dele funciona. Aí você cria a base para você entrar ofertando o teu produto, mostrando para que você foi até lá. Então, eu acho que isso é um dos segredos. Então, o princípio era, vamos criar um relacionamento ao qual se perpetue. Então, eu tenho a grata satisfação de dizer que eu tenho empresas que desde o primeiro dia... Cria o relacionamento e a venda acontece, né, Arnaldo? Isso, exato. Cria-se o relacionamento, a venda acontece. Até falando de técnica de vendas mesmo, muitas vezes, se você faz as perguntas certas e o interlocutor, que é o comprador, entende e vocês vão ali conversando, muitas vezes ele mesmo abre e conclui o pedido. Você só recolhe o que você... As informações e fecha o negócio. Então eu sempre usei isso. Eu acho que até pelo fato de quando eu comecei eu era um pouco mais tímido e aquilo que eu falei, não tinha informação. Então eu estava ali como ouvinte, como aprendiz. E eu acho que isso foi muito importante para mim. E tem uma coisa assim, isso pelo que dizem, né? A questão da educação, né? Eu sempre, antes até de trabalhar, eu sempre tentei levar a educação para muita gente. Estudei em colégio de freira, meu pai era um cara muito sério, minha mãe era professora. Então eu sempre fui muito educado. E é engraçado que eu tive, do decorrer da minha vida, pessoas reclamando, porque eu era educado demais. Eu já contei algumas vezes essa história. O pessoal fala, fala direto, o que é? Arnaldo, você é muito polido, às vezes dá a impressão até com um pouquinho de falsidade. Eu falava, não é porque eu sou você, assim né? mesmo. E essa é a primeira impressão que eu tive quando a gente se conheceu, foi justamente essa conexão de educação, de ser polido, né? O Arnaldo é um gentleman, né? Gentileza sua. Ele é um gentleman. Então, assim, é muito difícil, Arnaldo, não conversar com você e não parar para te ouvir e também não se conectar, porque você tem essa facilidade, né, de conexão, né, Portela? Isso aí. Paulinho, isso é gentileza tua, eu acho. Eu te falo isso, eu tô te reportando o que o mercado fala. Mas eu agradeço pelas palavras. Mas é aquela história, graças a Deus, a gente cruza com muitas pessoas muito boas, e pessoas que acrescentam muito na minha vida. Você é uma pessoa que é mais recente na minha vida, mas é uma pessoa que também me ensinou bastante coisa. Obrigado. A gente pode até entrar nesse tema, porque... Falando um pouco de história, quando eu comecei lá atrás, dando um passinho um pouco para trás, meu pai faleceu na terça-feira. Na sexta-feira, tinha concorrente querendo a pasta do meu pai. Caramba, hein? E isso gerou um problema para mim, porque eu comecei a não querer representante ao meu lado. Estou sendo super sincero, você conhece muito bem.
Isso me bloqueou muito. E eu era assim, eu era o representante mais novo. Eu acho que eu fui durante uns 10 anos Mais o novo da representante mais novo da praça. Uhum. Então eu lidava, como eu falei, com pessoas muito mais velhas. E o fato, assim, 3 dias depois do meu pai ser enterrado, alguém queria estar no meu lugar. Já era até um trauma, assim, Então já isso um me gerou alguns afastamento. problemas. Na sequência, foram mais 2. Até que a fábrica anunciou e aí Uhum. parou-se essa pressão, né? Uhum. Tudo bem, tem coisas que são de mercado, acharam Sim. que abriu o espaço e um tentou outro, mas eu acho que as coisas foram muito prematuras. Uhum. E isso tudo me gerou um certo bloqueio dos amigos. Que hoje não, já há muitos anos eu entendi que isso foi um erro. Na verdade, foi um fato que gerou um bloqueio. E depois de muitos anos eu entendi que esse bloqueio devia ser desfeito. Uhum. E eu cito o Paulinho porque você foi um dos representantes que mais se aproximou de mim nos últimos anos e que sempre com muito respeito, com muita ética, nós criamos um relacionamento de amizade. Paulinho vai no meu escritório, fica 2 horas, né? Aí na hora de ir embora, ele fala assim, eu vim fazer tal coisa. Aí faz tudo correndo em 5 minutos. Primeiro eu vou tomar o café, depois nós vamos lembrar do que foi fazer. Exato, é cara. verdade. Mas é como eu repito, Arnaldo, é muito bom estar com você. Então, assim, a gente fica lá esse tempo conversando porque é muito bom. Então, Não, mas assim, eu queria até te agradecer porque essas barreiras que existiam, você foi um dos que fez elas se quebrarem. Sabe? Claro obrigado, que hoje, Arnaldo. com muito mais maturidade, foi um sistema de segurança que eu criei. Uhum. E às Com a vezes a gente é até defesa, um pouco né? taxado de que não se relaciona muito, não sai muito, mas acho que foi um pouco em função desse princípio aí. Uhum. Mas, graças a Deus, Deus foi muito bom para mim. Na época eu tinha uma representada, depois de 3 anos veio a segunda, com 4 veio a terceira, e aí a história veio se somando, e graças a Deus eu tive boas fábricas. E hoje tenho bons amigos no setor, tenho que bom. amigos representantes também. Fico feliz. Conheci o Portela nessa época, lá atrás, né, Portela? Faz tempo, né? Eu agradeço aí de fazer parte desse grupo, Arnaldo. Fico muito honrado, viu? De você falar isso, porque eu tenho muito carinho e consideração também por você. Ah, não, tamo junto, Paulinho. E Arnaldo, quantas fábricas hoje Arnaldo Representações representam? Hoje nós temos 7 fábricas, né? Eu a considero um número grande, apesar que eu sei amigos que conseguem lidar aí com muitas fábricas. Eu prefiro ter menos fábrica e ter um atendimento um pouco mais dedicado a cada uma delas. Então hoje, graças a Deus, são 7 fábricas que a gente vem trabalhando, são fábricas de renome. Pô, que E a gente bacana. está tentando fazer com que cada um tenha mais espaço no mercado. Porque você atende Goiás, Distrito Federal E Tocantins e também. Tocantins. O Goiás, Distrito Federal, desde o começo. E conforme foi passando, algumas fábricas falaram, você não faz Tocantins? Não, mas pô, faz Tocantins para mim, não tenho ninguém lá. Mas Tocantins é um pouco longe, é complicado, tem poucos clientes. Não tinha distribuidor na época, lá atrás, né? E aí a fábrica, não, faz o que você acha que tem que fazer. Aí eu fui aos poucos, comecei com uma fábrica de faróis, que é a Arteb, e eles já me indicaram um cliente, que lá é a Gallery Brum, do Evandro, e aí eu de vez em quando ia lá visitar o Evandro, lá em Araguaína, no Tocantins. Gente boa demais. Um abraço, Evandro Júnior, lá da Eletrogeral. Eletrogeral, de Araguaína, Tocantins. A gente com o tempo vai lembrando, a gente tem muitos amigos, né? E a gente, ao longo da conversa, vai lembrando de alguns, mas todos são muito bem quistos e queridos. Muito bom. Arnaldo, e vamos falar agora de Expo Peças. Fique à vontade também aí para comentar o que você... Talvez dessa história bonita sua, você esqueceu algum fato também, traz para nós, né, Portela? É isso A aí. gente vai lembrando, Vai né? lembrando aí alguma coisa, vem trazendo. Nós estamos juntos lá na Expo Peças há alguns anos, né, Arnaldo? já temos alguns Somos gratos aí. O ano passado tivemos lá, foi a Arnaldo Representações, levou a Paraflu, né, que já está também em algumas edições com a Sim, Expo sim, Peças, sim. 4 edições, né? 4 edições de 4. Paraflu. De Paraflu, e teve a Shield Menzóio também, né? Isso, no ano que- passado. Esteve com a gente. E Então, a Expo Peça é uma coisa que realmente veio enriquecer o nosso estado e o nosso setor. Teve várias Obrigado. tentativas de feiras nos anos que eu trabalho no mercado goiano, e umas deram certo, teve alguns picos de sucesso, mas a maioria não teve continuidade.
E eu acho que o teu trabalho, o trabalho da tua equipe, o trabalho da Expo Peça foi muito bacana, que você entendeu bem no início ali o teu tamanho. E aí você veio moldando a tua empresa e fazendo as feiras no tamanho ao qual era possível e da melhor forma possível. E isso veio criando um histórico, veio criando corpo. Então hoje o setor de autopeças é muito grato à Expo Peças por todo o trabalho que veio desenvolvendo, e não só os empresários de distribuição, de varejo, mas principalmente os aplicadores. Eles são as pessoas que mais recebem informações e Sim. têm a chance de se aproximar das indústrias e das fábricas. Claro que a última edição foi a maior e foi muito boa, ao ponto de Paraflu já no dia do evento falar, ano que vem estaremos juntos novamente. Aumentou a área, né, Portela? Exato. É. E Aumentou a o, área. e o amigo reparador teve a condição de estar lá falando com o time da Paraflu, da Arnaldo Representações, todo mundo lá. Falou, tivemos muita oportunidade, recebemos muitos clientes, muitas pessoas curiosas para entender um pouco mais sobre Paraflu, e nós tivemos todo esse momento de explicar. A fábrica trouxe 7 profissionais da fábrica. Caramba, olha só, trouxe Então o isso time. foi um time bem bacana, a Paraflu foi muito presente nesse sentido e recebemos muita gente. E a gente até, você falando, eu lembrei do Portela. Portela, fala um pouquinho de Expo Peça, porque a gente brinca que toda vez que o Portela parava na esquina do stand, parava a rua. Fala um pouquinho aí da tua experiência com a Expo Peça. Ah, foi maravilhoso. Eu acho que para nossa região nunca teve nada igual, né? Então foi muito importante isso para nós. É um mercado que estava carente, né? Porque hoje não está mais. Tem você com o excelente profissional que você é. As ideias suas são maravilhosas. Você sabe ouvir as pessoas, as necessidades das pessoas. Inclusive eu viajo, vou para o interior, eu vejo as pessoas falando desse peças e eu vi muitas caravanas vindo de outros estados para cá. Bacana. Então hoje o nosso centro-oeste ele era carente de uma feira dessa. Hoje já não é mais. E eu vejo você a cada dia crescendo mais, a cada dia agregando mais informações para ver a necessidade de cada um para você colocar na Expopeça. Então é fantástico. Cada dia tem crescido mais, igual o Arnaldo falou, está encorpando, está crescendo. Isso para nós não tem coisa melhor. Obrigado, Portela. E para nós sempre é bom, né, ter esse feedback, Arnaldo. Sim. Portela, e você no Arnaldo Representações? Você, qual que é a função do Portela? Ele fala com o reparador, qual que é vamos falar assim, né? Se você hoje já deixa o Arnaldo pescar tranquilo, né? Eu sou, como se eu sou o Coringa, né? Tô ali para fazer de tudo. Faço a parte comercial, ajudo na parte técnica também, porque eu tenho uma experiência na parte técnica, né? Porque eu tenho um passado já bom, que eu aprendi muitos anos de autopeças, vários cursos, estudei para isso. Então eu me desenvolvo muito nessa área. Bacana. E com o Arnaldo foi uma coisa assim diferente, né? Porque eu estava acostumada a gerenciar a empresa, foi 16 que anos bom, gerenciando, você falou né? diferente assim, eu fiquei... Então, eu tive um novo desafio. Eu tive um novo desafio, né? E para mim foi muito bom. Para mim também como profissional tive que adequar algumas situações. Eu lembro quando a primeira vez que eu conversei com ele, que a gente já é amigo de muitos anos, né? Mas quando eu fui trabalhar com ele, ele falou, é que é bem diferente do mercado que você está acostumado. Então eu tive que me adaptar, mas foi a cada dia tem crescido mais e a empresa tem crescido também. As representadas têm melhorado cada vez mais. Então a gente não mede esforço para isso, né? Porque o mercado hoje ele está muito competitivo. Então você tem que sair na frente, né? Você tem que estar junto, você tem que apresentar a rapidez. Então está sendo gratificante. Muito bom. Ei, amigo e amiga, você que está aqui assistindo esse ExpoCast hoje aqui com o Arnaldo Representações, com o Arnaldo, com o Portela. Nós temos um encontro marcado com você nos dias 5, 6 e 7 de setembro no Centro de Convenções Goiânia, para você ir no stand da Paraflu, já falar com toda essa turma aqui, com o Arnaldo e o Portela também, tirar dicas técnicas para você. Então, Expo Peças 2024. Maravilha. Inclusive, já confirmamos a presença na Expo Peça 2024. Vamos estar com o time Paraflu completo também. E também não deixar de falar da presença no último evento da Shield e da Menzoil, que são duas indústrias na área de lubrificantes, trazendo aí qualidade ao mercado e agora cada vez mais forte,
graças a Deus, temos distribuidores locais, estamos crescendo, estamos participando das concessionárias também, isso é bom. Opa! Então, a Expo Peça nos ajudou a divulgar as marcas e ali surgiram bons negócios. Isso é importante falar, que para as minhas marcas nós tivemos consolidação de negócios dentro da Expo Peças. A gente fala muito de Automec. A Automec é excelente, Sim. é suntuosa, é uma das maiores eventos do mundo de Sim, autopeças. excepcional. Só que ela é tão grande que ali é muito difícil de você fazer negócios. E a Expo Peças, ela tem algumas características muito particulares. Ela, primeiro que os estandes são padrões. Isso eu acho fantástico. Acho aí uma ideia boa, porque ali cada um leva as suas coisas, monta, não tem aquela briga de egos, vamos dizer assim, de quem faz o melhor stand. Então ali é uma coisa equilibrada. E esse equilíbrio todo mundo percebe e fica todo mundo à vontade. Então muitos reparadores estiveram com a gente, muitos amigos. Então quando eu falo do Portela, como ele tem muito tempo de mercado, ele é muito conhecido. E esse reparador gosta do Portela, né? O reparador gosta do Portela. Então eu falo que ele é igual curva de rio, né? Ele para na esquina do stand e o povo vai só acumulando, né? Já Então, falou Portela, tal, né? Portela para nós na Expo Peças é fundamental, porque ele conhece tanta gente que fica Você tem que até fazer engraçado. aquele boneco do Cacá Bueno e agora um do Portela, para colocar Isso. do outro lado. É muito bacana, né? A Paraflu, ela tem o Kaká como garoto propaganda, assim como o Dr. Carro também é nosso garoto propaganda na área técnica. E regionalmente nós temos o Portela. Muito bom. Portela, já que você fala da parte técnica, eu tenho algumas perguntas aqui, Arnaldo. Nós temos um chat que a gente faz lá na nossa comunidade. Inclusive, já quero convidar você, amigo reparador, para entrar no grupo da comunidade Expo Peças Amigo Reparador, para você se interagir, fazer perguntas, ficar por dentro de tudo que acontece no segmento automotivo. E lá você vai encontrar o Portela, para poder tirar suas dúvidas, faça pergunta, e ele também vai mandar muita coisa legal lá no grupo para você também. Portela, tem perguntas aqui, inclusive teve uma que eu recebi um áudio de um amigo sabendo que vocês iam estar com a gente. Sim. Ele falou que tem algumas concessionárias asiáticas que estão deixando de dar garantia porque o carro não está com aditivo ou com o aditivo completo. A Paraflu, ela atende todas as especificações, e essa informação é verdade mesmo? Se você está por dentro aí disso que está acontecendo, que algumas marcas asiáticas aí estão negando garantia por falta de aditivo, para você ver a importância do aditivo, né, Arnaldo? Olha, realmente, você falou uma coisa verdade. A importância do aditivo é gigante. Então, eles estão certos no sentido de exigir que, se for fazer uma reparação fora, que faça a reparação e a troca do aditivo por aditivos de alta qualidade. Então, nosso produto, nós temos produto, sim, que supre todas as necessidades dos carros, de todas as montadoras. Todos os nossos aditivos, Paraflu, ele pode ser usado em todos os tipos de motores. Todos os motores endotérmicos que precisam de refrigeração, pode usar o Paraflu. A pergunta específica, se algumas concessionárias estão negando a garantia, eu te confesso que eu desconheço. Eu vou até pesquisar isso para saber se está ocorrendo. Então, nesse sentido, eu não vou poder te explicar e assim te confirmar ou não. Mas eu acho que se o dono do carro usou um aditivo de qualidade, que nós sabemos que o mercado tem alguns, não é só o Paraflu, mas o grande problema é que na linha de aditivos existem muitas fábricas que não têm o respeito pelo consumidor e acabam fazendo produtos de baixíssima qualidade. Baixíssima que eu falo de zero base, zero de produto. E é interessante, chegou uma pergunta aqui também, olha só, estou aqui com as perguntas. Portela, a pergunta aqui, ó, qual a diferença entre os aditivos orgânicos, inorgânicos e híbridos? Essa é pro Portela, mais técnica aí, né, Arnaldo? Já que ele está inserido aí. É porque uns têm mais aditivos do que os outros, entendeu? Ele tem um multietileno, que é um produto que vai abaixo da temperatura, e aquele que controla a temperatura. Então tem uns que são só aditivos mesmo. Então é onde a pessoa precisa ver qual que é a necessidade de cada carro e usar esse aditivo. Então, assim, deixar bem claro o que é orgânico e inorgânico. Os aditivos mais antigos, à base de monoetilenoglicol, eles não são biodegradáveis. Então, são produtos mais antigos. Quando nós desenvolveu a técnica do orgânico,
aí o aditivo ele se torna biodegradável, sendo o melhor para a preservação da natureza. E então, inorgânico e orgânico, a palavra já se explica, mas é isso. Os mais antigos eram inorgânicos, à base de monoetileno glicol. Os orgânicos são à base de glicóis, a qual são biodegradáveis. Veio substituindo. Veio substituindo. Para você ter uma ideia, um aditivo orgânico dura 4 e o nosso a gente põe 120 mil quilômetros que ele tolera. Os inorgânicos é 1 ano e chega em torno aí de 40 mil quilômetros. Então, os orgânicos eles são mais evoluídos, mais modernos, não agridem a natureza e a troca pode ser retardada, porque pode chegar aí a 4 anos ou 120 mil quilômetros. Poxa, bacana. Ó, aquela primeira pergunta que eu fiz, Arnaldo, sobre aquela pergunta que o nosso amigo enviou para nós aqui, o Alisson, eu quero te dizer, amigo, que essa pergunta vai estar respondida lá para você que fez a pergunta no nosso direct, tá? Com certeza aí o Arnaldo e o Portela vão trazer essa informação para nós aí, de repente, para a gente só esclarecer, né, Arnaldo? Olha só, a Paraflu ela dispõe de vários equipamentos técnicos ao qual ela mede a qualidade do produto. Então, se acontecesse isso no meu carro, eu troquei, coloquei Paraflu e fui numa concessionária dessa, eu iria exigir que eles fizessem o teste da qualidade do aditivo. Como era Paraflu, eu ficaria tranquilo porque ia ser aprovado. Agora, se fosse outro, aí a gente ia ter que ficar à mercê do resultado. Mas só não me alongando muito, mas tem concessionárias que eles querem se apossar do dono do carro, né? Eles querem que tudo que de manutenção seja feito pela concessionária. Como eu sempre fui do aftermarket, eu sempre defendi o lado dos mecânicos, o lado dos auto centers, das oficinas, porque é o nosso mercado. Tem muita concessionária boa, muita concessionária séria, mas infelizmente a gente vê que às vezes eles colocam alguns obstáculos para que os serviços sejam feitos só com eles. Claro, eles precisam de serviço, o carro é deles, sim, nós temos todo o respeito por eles também. Mas também não podemos aceitar algumas imposições que não cabem mais. Não cabem mais, né? Até então, né, Arnaldo? Olha só, tem mais aqui. Arnaldo, quantos anos tem a Paraflu? Quantos anos tem a Shield? Menzóio? Vamos lá. A Paraflu tem mais de 50 anos. É uma empresa bem antiga no mercado. Caramba! Por isso que tem esse know-how todo. Creio que muitos sabem. Agora, só abrindo um parênteses aqui, né? Sim. Eu não sabia, eu quero até mandar um abraço pro Márcio aqui, né? Sim. Eu não sabia que ele tinha mais de 50, né? Não, o Márcio é novo, mas a marca, a indústria é mais antiga um pouco. Todo mundo sabe, nós fomos original de montadora durante 25 anos, desde 50, 25 anos original de montadora, que isso mostrou muito a qualidade do produto, a preocupação da Paraflu perante a ter um produto de qualidade, todos certificados. As datas de aniversário da Menzóio eu vou dever também para o futuro. Mas a Menzóio já é uma empresa antiga, uma empresa muito consolidada, uma empresa que trabalha com uma forma americana das suas composições. A marca tem origem californiana, não sei se todos sabem, mas o urso da Menzóio, esse urso simpático, é da bandeira da Califórnia. Ah, é? Então, que legal, olha aí, bacana. que informação legal. Parte da família da Menzóio são de americanos. Os parentes brasileiros, eles acabaram trazendo a marca para o Brasil e já há muitos anos estão participando do mercado. Poxa, então, a Menzóio é uma empresa que está nos esportes a motores há muitos anos. Estamos presentes em esportes a motores nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil também presente. Hoje nós participamos de algumas categorias, e isso é muito bacana, porque eles sempre prezam também esse patrocínio sobre o esporte aqui no Brasil. Incentiva também, Incentivam. Né? A Shield já é uma empresa mais nova no mercado, acredito que de 2 anos para cá que ela está participando, e nós estamos tendo a grata surpresa que a ascensão dela está sendo muito forte. Graças a Deus temos distribuidores nacionais, temos distribuidores regionais. Oi. E eles estão vindo forte também para o mercado. Mostrando cada vez mais a qualidade. Cada vez mais a qualidade. Aproveitar aqui, Arnaldo, mandar um abraço aí também para o pessoal da Shield, Menzóio. Muito obrigado pela parceria. A todos da Paraflu aí, todo o time da Paraflu também. Gratidão a vocês aí por estarmos juntos aí na Expo Peças, viu, Arnaldo? Muito obrigado. Nós agradecemos, eu agradeço pelas fábricas. A Paraflu com mais tempo, às vezes a gente comenta um pouco mais.
Mas não vamos deixar de dar ênfase na Menzol e na Shield, porque o Felipe, que é o nosso diretor, ele, quando eu fiz a proposta da Expo Peças, ele foi rápido em falar, não, vamos estar presentes, vamos participar. Pô, bacana. E ele apoiou muito. Na época da feira, eles mandaram o Anderson para cá, um profissional muito capacitado, atendeu todos os clientes com muita paciência, com muito detalhe, e enriqueceu bastante o nosso stand na Expo Peças. Que bom, eu fico grato. Ó, tem mais perguntas aqui. Tem algumas perguntas que vocês fizeram, nós vamos responder no direct, tá? Nós vamos fazer questão de estar respondendo para você. Então fica tranquilo aqui, porque é muito assunto, é muita história e é muito gratificante estar aqui e acaba que o tempo pode ser que não dá tempo. Mas eu vou correr aqui e fazer mais algumas perguntas, tá, Arnaldo? Vamos lá. Arnaldo, como é esse contato direto com a cadeia da reparação, ouvir os feedbacks, ouvir a história e saber que a marca é tão forte no mercado? Então, a gente faz questão de estar presente com os reparadores na ponta, atendendo o mecânico, levando os nossos produtos. No caso específico da Paraflu, nós começamos um trabalho com um profissional técnico, onde ele é específico para esse trabalho. Ele atende todos os reparadores, todos os varejos, ele treina as equipes de distribuição para conhecer o produto e também que toda a cadeia tenha conhecimento técnico. Então ele leva os equipamentos, ele faz a medição de densidade, ele faz as medições de concentração da base. Se o produto tem monoetileno glicol, qual é o percentual desse produto, dos glicóis, qual é o percentual dessa base, levando o conhecimento ao mecânico. E é importante frisar, porque a gente fala o seguinte, o mecânico ele vai e faz um trabalho primoroso, faz o motor, usa peças de primeira linha, de qualidade, retificou direitinho o bloco, o cabeçote, e aí alguns, na hora de pôr a cereja do bolo, que é colocar o aditivo no radiador, ele acaba colocando um aditivo que não tem muita qualidade. Então a gente está levando essa informação. No caso dos óleos, a mesma coisa. Nós estamos presentes, o Portela é muito bom nisso, o Portela tem uma especialização em motor muito grande, e agora na parte de lubrificantes, com Shield e Menzol, o Portela tem ido na ponta, tem mostrado a qualidade dos produtos. E é importante falar, em termos de informação, 60% dos motores quebram em função da lubrificação e 40% da refrigeração. Caramba, então se colocou Paraflu, colocou Menzol e Shield, o cara não vai estragar o motor nunca, não vai ter problema, vai ter bastante durabilidade no motor. Mas eu gostaria de frisar uma coisa, porque o consumidor brasileiro, ele tem por hábito cuidar do óleo. Vou trocar a cada 5 mil, sintético, semissintético, mineral. O dono do carro sabe muito isso. Aí dá 5, 10 mil quilômetros, ele troca o óleo. Mas muitas vezes não troca água. E se 40% dos motores é por causa do sistema de arrefecimento, a gente dá esse alerta para os proprietários de carro para que fiquem atentos na água. Isso também para os profissionais de reparação. Instrua o dono do carro a usar um aditivo de boa qualidade. Isso é extremamente importante. E Arnaldo, quanto tempo eu devo trocar o aditivo? Então, no nosso caso de Paraflu, se for orgânico, 4 anos ou 120 mil quilômetros. E isto é importante. Quando a gente fala de arrefecimento, tem bomba d'água, tem mangueira, tem radiador. Quando você põe um aditivo de qualidade, quando você põe um Paraflu no teu carro, você já está cuidando de tudo isso, porque o Paraflu ele lubrifica a borracha, ele lubrifica a bomba d'água, não deixando estourar o selo da bomba. O radiador trabalha limpo, trabalha da forma adequada. Então tudo isso é extremamente importante. E protege também o sistema. Protege o sistema. Isso é isso. Ele lubrifica e protege o sistema. Bacana. Portela, quais os problemas mais comuns que ocorrem no motor e falhas? Qual o problema que mais acontece por falta provocados por a falta de um aditivo? Quais os problemas mais comuns que o motor pode apresentar hoje? Hoje, os produtos os problemas que mais acontecem é a bomba d'água, né? Que geralmente a bomba d'água ela precisa ser lubrificada, o próprio sistema, as borrachas também. E hoje tem visto um caso que tem acontecido muito com uns carros 3 cilindros, né? Que o cabeçote é de alumínio e as pessoas não estão preocupadas com o aditivo, porque é o aditivo que faz toda a preparação daquele motor. E muitos, em vez de completar a água com o aditivo, não, completar o sistema com aditivo, ele completa com água. E nisso você tira toda a estrutura do aditivo. Então ele acaba não tendo
E qual que é uma dica que você dá ali para na hora dessa diluição aí da água? Tá, essa água aí, Aditivo. a dica que eu dou é o seguinte: a pessoa sempre que for trocar a água, baixou um pouquinho, coloca aditivo, não coloca água. A partir do momento que você coloca a água, você altera todo o seu produto que está ali. E usar aditivo de qualidade. Então muitos não fazem isso. Antigamente o pessoal não olhava muito para essa parte de arrefecimento, né? Hoje a pessoa já tão mais, sim, mais ligado. A questão do óleo também, as pessoas também não importava, colocava óleo qualquer um, é 5W30, não, isso aí é Pode pôr besteira. qualquer Pode marca, 20, né? 20W50. Então, Então tinha é aquele totalmente... negócio pro carro Especificação. ficando mais velho, não, vou colocar um óleo Um mais óleo mais- grosso. Isso, aí Esse mais é ou um menos erro, isso aí. é um erro que a gente vê muito. Eu já fiz isso mais no Fusca, viu? Antigamente tinha muito essa cultura, né? É. O carro vai ficando velho, vai engrossando o óleo, mas não. Se teu carro sai de montagem com 5W30, a vida toda do motor vai ter que ser com 5W30. Poxa, bacana. E Não uma coisa coloque. assim, muito interessante, que o 5W30, ele tem ele diesel e tem ele flex. E tem muitas pessoas que querem usar o flex no diesel. Ah, Então não aí serve. muda, É a né? mesma coisa do Muda os 15W40, aditivos. que é a mesma coisa. Tem ele flex e tem ele diesel. Poxa, Aí bacana. tem certas pessoas que às vezes, como se diz o outro, esse aqui é mais barato, eu vou nesse mesmo. Olha, tudo é a mesma coisa, não é? Aí futuramente vai ter um desgaste prematuro do seu motor. Bacana, Arnaldo. Só- Instagram da Arnaldo Representações. Vamos repassar tudo isso daí. Mas deixa eu dar só um passinho para trás. Aham. Coisas que são óbvias, né? Sistema de arrefecimento, quando você vai pôr água, se você comprou o aditivo concentrado, você tem que diluir ele com água desmineralizada. Nós que estamos no meio, parece óbvio, mas Aham. a gente vê muito isso no mercado. As pessoas usando água de torneira, não pode. Aí você vai no interior e ele fala assim, não, eu só uso água de poço. Água de poço. Ela é boa para você beber, boa para o teu organismo, saborosa, mas não se põe em motor. Então é óbvio, diferente. mas é diferente. Então tem que zelar. Nós temos o pronto uso, que ele já vem de fábrica diluído. Então esse você pega, só completa o sistema. O concentrado tem que ser dissolvido, a gente fala de 1 por 1, para ter a concentração ideal. Então é 1 litro de água desmineralizada para 1 litro de concentrado. E a Paraflu tem essa água? Temos. Tem Temos água a água também. Temos Então, fornecendo na água. Paraflu ele já tem ele já compra ali o combo de tudo que ele precisa. Então a Paraflu é uma empresa que pensa muito no cliente. Então nós temos o concentrado, temos a água desmineralizada e se ele quiser temos o pronto uso. E agora nós lançamos uma embalagem de 5 litros, que já vem diluída, já é um pronto uso. Ah, legal. Então, por exemplo, é a quantidade ideal para o carro Ideal. ali. A Paraflu fez uma pesquisa de mercado onde ela conversou com vários reparadores. E uma das reclamações era ter que manipular aquele monte de frascos, né? É verdade, né? E aí começou-se um estudo de qual que seria ideal. E aí chegou-se ao número de 5 litros, porque é uma embalagem única e muitos carros têm ali de 4.7, 4,5 até 5, 5 e pouquinho. Você pega uma embalagem só, completou. Só para chegar ao já tá- nível. Já tá bom. Não, você sabe um pouco da minha história, né? Eu fui eletricista, né? Até 23 anos, né? Comecei ali e tal, então a gente faltava muita informação, né? Eu vim saber muitas coisas que às vezes a gente fazia errado, né? Porque muitas vezes o reparador fala assim, eu como reparador por muitos anos, né? Sim. Não, eu faço assim, sempre funcionou. Eu fiz 20 anos errado. Né? verdade. Pode ser que aconteceu. Então, assim, essa informação técnica, informação, hoje está muito mais simples. Por exemplo, eu comecei na oficina, o amigo começou a oficina há pouco tempo. Como ele faz para ter toda a informação da Shield, da Paraflu? Tá fácil. Ele também tem, logicamente, os distribuidores parceiros de vocês. Sim. E também tem um circuito de palestras, né? Como que ele faz para ter essas informações ali a tempo real? Então, todas as nossas fábricas estão presentes nas redes sociais, temos os catálogos eletrônicos. Então, se rapidamente ali fez uma consulta na internet, vai entender quem é a Paraflu, seus produtos vão estar à disposição, bem como também Menzoio e Shield, contando a história de cada um, falando sobre os produtos, a diversificação de itens. Então, a gente está muito presente nas redes sociais, então fica fácil aí para o reparador ter informação. Arnaldo Representações também está à disposição. Quem quiser entrar em contato com a gente, nos seguir também nas redes sociais, nós vamos passar depois os endereços certinho. O Paulinho é bom para divulgar essas coisas, né? Vai ajudar a gente. Mas
isso é importante, né? As coisas mudaram muito, né? Então a informação hoje chega muito rápido. É verdade. Eu tenho um exemplo aqui, Paulinho, que eu gostaria de falar contigo. Eu tenho uma outra empresa chamada Perfect. E a Perfect, ela lançou no site dela um treinamento EAD, um ensino à distância, Olha só. onde ela treina mecânicos em várias especificações. Então, por exemplo, o mecânico tem interesse em se aperfeiçoar em suspensão, ou alguém que é leigo quer se aperfeiçoar em suspensão. Então, entra, se inscreve no curso, faz o curso. Caramba, que telas. bacana, olha aí. É um curso que tem prova, Tem prova. média de 70%. Se não tiver nota 7, não recebe certificado. Então, nós temos vários cursos. Então, como você sempre preza por informação, Sim. conhecimento e crescimento, a Perfect é uma empresa que avançou nesse sentido e coloca à disposição de todos no país e fora também, que queira se informar, queira crescer, queira ter conhecimento, pode fazer um ensino, pode fazer esses cursos no site da Perfect. Cara, que bacana. ExpoPass, conhecimento é poder, mais informação para você. Vai estar disponível na ExpoPass todos os sites aqui para você ir lá, seguir, fazer curso, saber da Paraflu, também já descobrir mais aí das histórias, que é importante você saber o produto que você está colocando. Não é só simplesmente ir lá na prateleira, né, Arnaldo? Sim. Saber a história, né? Da onde veio, né? Saber as O quanto, histórias. 50 anos de mercado, né? Para permanecer no mercado, 50 anos tem que ter qualidade, né? Tem que ter. E além dessas informações também, é só ir na Expo Peças nos dias 5, 6 e 7 de setembro para você se conectar com toda a cadeia da reparação automotiva e visitar os estandes da Paraflu, Shield Mesóio e tá lá com todo o time da Arnaldo Representações. Arnaldo, o tempo passa, meu amigo. Já tá acabando? chega acabando. Eu achei que não ia falar muito ainda. Poxa, agora que tava esquentando, né, Arnaldo? Pô, Que passa pena. rápido. Já, eu achei que nós íamos ter mais tempo, eu tinha algumas histórias para contar. Poxa, fica à vontade, Mas pode contar. Não, fica para o futuro, a gente volta em outros momentos também que você nos convidar, que realmente foi muito agradável. Eu confesso que eu estava achando que ia ser complicado o time e passou de forma bem tranquila, passou de forma fácil. Eu só queria dizer que na vida a gente sempre tem os percalços, né? E é esse momento que às vezes faz você parar para refletir. E esse momento de inflexão, pare, faça a análise ali do que é positivo, o que é negativo, o que você deseja para a tua vida e vá em frente. Faça. Eu sempre digo o seguinte, estudo nunca é demais. Eu, para ser representante, não precisava ter feito faculdade. Eu vi que eu tinha necessidade, porque iria me ajudar, eu fiz. Fiz pós-graduação, me especializei em marketing. Depois fiz direito, não me formei, não sou bacharel, porque eu acabei desistindo. A Autopeças me puxou mais do que o direito. Mas eu queria, porque era informação, era crescimento e a busca. Então eu gostaria, sim, de dizer a todos de que é muito importante buscar os estudos. Eu tenho uma prima, recentemente eu peguei muitos anos no pé dela para que ela voltasse a estudar. E ela agora, com 45 anos, está fazendo um MBA e está se especializando em finanças. Então é um exemplo que eu estou dando, porque não tem idade, não tem hora. A hora que você quiser, comece a estudar, comece a fazer um curso, faça uma coisa diferente, porque a evolução e o crescimento é uma coisa bem pessoal. É uma coisa que você adquire, que você cresce e ninguém te toma. Poxa, bacana. Pega aí a visão, pega essa lição do Arnaldo, coloca no coração e você vai ter muito sucesso. Portela, meu amigo, chegamos aqui ao final. Também queria que você deixasse aí um recado para o nosso amigo e gratidão também. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? E só complementando o que o Arnaldo falou aí, quando você tem fé, você alcança aquilo que você almeja. E outra coisa, não deixe esfriar isso dentro de você. Aquilo que você tem vontade de fazer, você busca, você agrega conhecimentos, vai em frente. Não olhe para aqueles que tem muitas pessoas que querem te puxar para baixo. Mas o mais importante é você ter fé e acreditar no seu potencial. Porque todos nós temos potenciais. Basta você crer e acreditar nele. Não olhar para a circunstância, porque dificuldade vai ter. Não tem rosa sem espinhos, né? Toda rosa é bonita, mas tem espinho. Isso é verdade. Então a gente tem que buscar aquilo que a gente tem vontade de ser e fazer. É um mercado aberto hoje que tem muitas inovações e vai ter muito mais ainda pela frente. Por isso que a gente tem que estar sempre ligado. Poxa, bacana. E para estar ligado nas informações, tecnologia, ExpoPass 2024. Arnaldo,
Gratidão, meu amigo, gratidão, Portela. Muito obrigado aqui por fazer esse podcast conosco, com certeza enriquecendo ainda mais o mercado automotivo, para a gente mostrar para o mercado esse lado pessoal, lado profissional, mostrar as indústrias, a técnica, porque isso faz parte do nosso segmento. Segmento automotivo só tem a agradecer aí ao Arnaldo Representações e todos vocês. Obrigado, Paulinho. Nós que temos a agradecer estar presente aqui nesse podcast maravilhoso. Foi bacana, gostei da experiência, pode chamar novamente. Com certeza, a intimação já vai ser feita, vai bater, o oficial de justiça vai bater na sua porta logo, logo. E parabenizar a você, a Aline, a toda a equipe da Expo Peça pelo excelente trabalho que vocês fizeram. Foi primordioso o que nós vimos neste ano no Centro de Convenções. Amém. Você é um cara empreendedor, empreendeu na representação, empreendeu com esse sonho que você tinha de fazer uma bela feira que representasse não só Goiás, mas o Centro-Oeste de uma forma geral. Então, você está de parabéns pelo cuidado, parabéns por todos os empregos que você gera, por toda a informação que você repassa, por todo o cuidado que você tem com o mundo reparador, com o pessoal do varejo, o pessoal da distribuição do segmento de autopeças. Nós somos mais felizes no segmento tendo a Expo Peças junto com a gente. Poxa, gratidão, muito obrigado. Agradeço em meu nome, em nome da Aline, todo o time da Expo Peças. Chegamos ao final do nosso ExpoCast aqui com Arnaldo Representações. Então vai aí, segue também Arnaldo Representações, segue aí @Paraflu, @Shieldmezóio, @Expo Peças. E estamos juntos, estaremos juntos nos dias 5, 6 e 7 de setembro no Centro de Convenções Goiânia, um incrível evento para você. Arnaldo Representações e Expo Peças. Conhecimento é poder.